O vídeo começa em um estacionamento, mas há um bom motivo. Estou com o Paulo. Bem-vindo. Uau, beleza. A gente vai rir muito porque o francês dele vai ser uma bagunça. Hoje, Paulo acabou de comprar um carro com o qual eu fiquei muito em dúvida quando comprei a Ferrari 458. Vamos falar sobre isso em breve. Começamos no estacionamento porque ela tem um cold start forte, ou seja, quando o carro está frio e você liga. E que, ó, tem a Vespa e depois isso aqui é o carro de um dos meus vizinhos. Parecida com a minha, só que melhor, clássico, estaciona e depois é o mesmo carro. Ah, olá, não dá pra ver direito. A qualidade deve estar ruim sim, mas é uma Gallardo super leve. Vamos falar de qual geração e tudo depois que sairmos do estacionamento. Mas antes vamos fazer a partida a frio. Sim, o cinema. Sim, bem, é exatamente isso. É prático, você estacionou assim e, com o volante à direita, não teve dificuldade para entrar. Quando estaciono ali com o volante à esquerda é bem difícil, sabe? Vou esperar atrás, acho que funciona. Escutem. 2 minutos. Escutem os pássaros do mar. Não sei se vocês conseguem me ouvir, mas ela faz uma bagunça. Espero que o microfone... Ah, tudo bem, ela se acalmou. Ó, lá, não sei se os microfones pegaram isso, mas é uma coisa de doido. Esse é o V10, igual ao do meu R8 V10 Plus. Não sei porquê, mas ao ligar ela a frio faz muito barulho. Bom, vamos sair do estacionamento e a gente se encontra quando o tempo estiver um pouco melhor. Ok, pronto, agora já saímos do estacionamento. Então tem que esperar um pouquinho para o carro esquentar antes de podermos ir um pouco mais rápido. Mas já é muito estiloso que um dos meus melhores amigos tenha acabado com esse carro. Porque se você acompanha esse canal, e se em particular você acompanhou as lives que eu fiz... é a minha irmã do ano, apostando no carro. Acabamos de apostar em uma Lambo. Será que ainda não nos arrependemos? Você sabe que essa era praticamente a minha opção número 1 para o meu próximo supercarro. Depois apareceu essa oportunidade com a 458 Spider, que eu achava que estava fora do orçamento. Falaremos de orçamento e preço mais tarde no vídeo. Essa 458 apareceu e me apaixonei. Mas até então, se perguntassem, Seb Delaney Farr, qual seria seu próximo supercarro? Uma Superleggera? Ela realmente era a favorita entre as diferentes opções que eu tinha. Então vamos falar do porquê, vamos falar do carro. E além disso, eu tinha pedido a vocês, meu público, na minha série Meu Próximo Supercarro, que era para durar mais tempo. Mas no final acabei comprando uma mais rápido do que o previsto. Eu tinha pedido para dirigir vários carros e o que teve menos respostas foi o Gallardo Superleggera. Justamente porque ela é rara. Muitas pessoas que possuem agora guardam como carro de colecionador e quase não tiram da garagem. Muito menos do que os outros carros que eu tinha na minha lista. Ou seja, uma MP 412C, uma 599, Gran Turismo homologado e é isso. Então hoje estamos aqui em uma Gallardo Superleggera, um carro que eu tive muita dificuldade para conseguir ter em mãos nos últimos meses. Vamos fazer um vídeo curto. Este é um exemplo muito bonito. Vocês devem ter visto nos meus últimos vídeos sobre nossa viagem, quando trouxemos esse carro de Londres. Estamos em um túnel, mas ainda não podemos acelerar por 2 motivos. Primeiro, estamos em Mônaco. Segundo, o carro ainda está frio. Você pode ver um pouco olha, já que estamos aqui, podemos falar um pouco sobre as diferentes coisas. Você pode ver ali, bem na hora, ele desligou. As luzes justamente ficam aqui, você pode ver, você vê a temperatura, etc. Fica aqui em cima com bateria, temperatura e pressão do óleo nesses. Tudo é analógico, o que acho legal. Luzes e vidros, por exemplo, são controlados aqui no centro. Foi algo bem diferente quando surgiu. Desde então, outros fabricantes e a própria Lamborghini continuaram fazendo isso, sem ter todos os controles aqui como num caça, viu?
Depois trouxeram para as gerações seguintes o botão Start Stop, inspirado nos aviões de caça. Aqui temos uma chave tradicional que se encaixa bem ali, ainda na Gallardo. Então, vocês vão ver quando sairmos do sol, ela tem uma configuração bacana. Então já na Superleggera você tem muito carbono em todo o interior e também no exterior, aliás, porque na época nos carros leves, nos carros hardcore, eles exageravam no carbono. Primeiro vamos falar das costuras verdes fluorescentes, pois a cor original do carro é esse verde, mas Paulo colocou um envelopamento que vocês podem ver lá fora. Se viram os últimos vídeos já sabem quem é roxo, um roxo escuro muito bonito, combina bem com o verde. Aqui está a fibra de carbono que mencionei. A porta é toda em fibra de carbono, inclusive nesta parte. Na parte dos controles do câmbio, na parte do console central é em fibra de carbono. Lá fora veremos depois, mas por exemplo, já dá para ver os retrovisores também de fibra de carbono. E era legal na época, não era como hoje, onde toda a fibra de carbono é opcional em todos os carros. Estávamos conversando com o Acme, outro youtuber, que encomendou uma Ferrari especial. Não sei se ele já anunciou qual é, nem eu sei, mas é uma Ferrari muito especial e radical. E ainda é preciso gastar mais de 100 mil euros em opcionais para equipá-la bem. Naquela época com a 430 Scuderia, 360 Challenge Stradale, 458 Speciale, Gallardo Superleggera e Mercedes-Benz Alfred Melcher Grossasbach Super Veloce, eles vendiam o carro para você. Como a versão hardcore e já de fábrica, você tinha muito carbono. E isso acontece muito menos hoje em dia. Por isso, entre outros motivos, eu achava os carros daquela época e geração do automobilismo muito melhores. E é porque você tem menos a impressão de que eles estão ali só para ganhar dinheiro rápido. Era realmente. Temos um carro leve e queremos que pareça um carro de corrida. Características de um carro de corrida como leveza e fibra de carbono. E então, o carro, quando você comprou, ele já vinha com isso, escuta só. Nossa, mas esse barulho é muito forte. Faz uma reduzida, nossa. Quando ele reduz a marcha, é realmente insano. Então, como você pode ouvir, estamos falando de um V10 de 5 litros e 2. Vamos falar disso mais tarde no vídeo, porque isso é uma das coisas que diferencia essa geração da geração anterior. Das Gallardo Superleggera, 570 cavalos e tração nas 4 rodas, então é a 570-4 Superleggera e, portanto, é a segunda geração da Gallardo Superleggera. Então a Gallardo saiu na sua primeira geração, depois teve a Superleggera 10 e em seguida saiu a Gallardo Longitudinale Posterior 560. E esta aqui é a versão hardcore, não a versão de pista dessa segunda geração da Gallardo. Pessoalmente, esteticamente, eu acho essa geração a mais bonita. E principalmente esse carro sendo de 2010. Ela vem do que eu considero, e sei que muitos de vocês consideram, a Era de Ouro, a Golden Age. O melhor período para o automóvel, onde a tecnologia tinha evoluído a um ponto em que eram carros que você podia dirigir com bastante regularidade, que não tinham tantos problemas quanto os carros de antes em termos de confiabilidade, etc. E que tinham potência suficiente para que você realmente pudesse se divertir, mas também não demais. Mas acima de tudo, que ainda não tinham perdido sua alma. Aqui falamos de um V10 aspirado, e como você ouviu no túnel, é realmente um V10 aspirado. Nessa época da indústria automobilística, esse carro competia diretamente com a 430 Scuderia, que eu tenho a sorte de possuir. Se você já acompanha o canal, talvez tenha visto minha 430 Scuderia. Será interessante comparar as duas. Depois saiu a 458 e a 458 Especial, que por sua vez trouxeram a evolução do câmbio de dupla embreagem. Então nessa aqui ainda temos um câmbio de embreagem simples. Talvez esse seja o maior defeito do carro, tanto na condução quanto na manutenção. O câmbio visível nessas pequenas palhetinhas. Sempre achei curioso terem colocado palhetinhas tão pequenas nas Gallardos. Mas sim, o câmbio, você precisa se acostumar com ele, precisa pegar o jeito. Então primeiro, ela é lenta, segundo, ela é um pouco mais frágil.
Então, quando você está dirigindo, por exemplo, assim que para em um semáforo, precisa colocar em neutro. Assim que você acelera, você quer sair do ponto de embreagem o mais rápido possível, porque é aí que você está forçando a embreagem, é quando o carro fica constantemente quase flutuando no ponto de embreagem. Então, quando você sai, por exemplo, quando quem está em um engarrafamento, é melhor esperar que os carros à frente se afastem um pouco, ganhar velocidade e subir um pouco as rotações por minuto para sair do ponto de embreagem, como ele acabou de fazer agora, porque senão você acaba danificando a embreagem e depois, quando precisar trocar, isso custa caro. Também a embreagem e a caixa de marchas são duas coisas que, quando você compra um carro como esse, precisa pensar, porque o custo de manutenção sobe rápido. E essa também é uma das razões pelas quais eu pessoalmente acabei preferindo a 458 do que essa Superleggera. Mas o grande destaque desse carro é sua raridade. Realmente existem pouquíssimos de jeito nenhum. Principalmente quando você compara com uma 458, é muito mais raro. Acho que vamos parar para instalar as GoPros fora do carro. E eu volto com vocês logo depois, mas vou aproveitar também para mostrar o exterior para vocês. Tiramos o carro da garagem só para gravar um vídeo para o canal do YouTube do Paulo, como mostram todas as GoPros. Aproveito para gravar um vídeo para vocês também, família. Aqui dá para ver melhor o envelopamento, tá vendo? É um filme bem metálico, mas ali dentro você consegue ver a cor original, dá para ver o verde. Aqui também vemos o grande 510 e as GoPro coladas em vários lugares. E principalmente a fibra de carbono, como a gente falou, você tem o aerofólio de carbono, o aerofólio que é específico da Superleggera, porque no carro original você não tem isso. Tudo isso também existe em fibra de carbono, e até a tampa do motor é de plástico, não de vidro. Tem também o difusor, que é totalmente em fibra de carbono, sai pelo escapamento, com os acabamentos em preto fosco, difusor muito maior, rodas novas também, essa aqui tem as pinças em preto metálico. O Superleggera que eles colocaram ali, aliás, quando fizeram o envelopamento, colocaram esse adesivo de novo. Tem outra coisa que eles fizeram que ficou muito legal, que é o Superleggera em roxo, bem ali também. Isso é um belo detalhe. Vimos algumas diferenças no interior, mas o que eu mais curto mesmo é o design desses bancos concha, que são totalmente de carbono, bem aqui. E o fato de ser tudo em alcântara, em todo lugar. Você viu na época, como a gente dizia, com o carbono, mas eles colocavam tudo em alcântara. Não precisava de opcionais, só perguntava: quer costuras aparentes? De que cor? E a cor externa? Pronto, agora você tem sua Superleggera. Os retrovisores que a gente já viu, e a dianteira então não é de carbono, felizmente, é esse acabamento preto fosco, tá vendo? Acho que não tinha opção em carbono. Aqui ele está com o lift levantado. E aqui está o carro, ele é magnífico, sinceramente. O design desse aqui eu acho incrível. Você tem novos faróis dianteiros e principalmente traseiros. É desse ângulo que eu acho essa geração muito mais bonita do que a geração anterior. Você tem os novos faróis e as 4 saídas de escapamento, porque os 5 litros, desculpa, sim, 5 litros que veio logo antes, tinha apenas 2 saídas. Então, vamos dirigir? Sim, vamos lá. E agora vamos ao que torna este carro tão especial. É isso. Então vou filmar um pouco na frente. Essa aqui vai ser pesada. Mas o que? Isso é excepcional, é tão insano. Aqui estamos no modo Sport ou Corsa. O Sport? Ah, entendi, mas por que no Corsa, já que você tem o normal? Sim, tinha um sapato na estrada. Normal, não é normal. Então você tem o modo normal. Mas depois aqui você clica, coloca no modo Sport e bem aqui no modo Corsa, tá vendo? E, bom, é como o que tem em todos os carros modernos hoje em dia, são os modos de condução cada vez mais hardcore. Tem até uns car spotters aqui, daqui a pouco. Ó, lá. Quando você reduz a marcha... Nossa, que bagunça. Isso é incrível. Isso é um Corsa.
Ah, é? Vai lá, Corse. É isso aí. Vamos testar, vamos ver as trocas de marcha. Então, não, aparentemente é bem agressivo. A troca de marcha agora está bem agressiva. Oh, o tapa. Meu Deus. Você levou um tapa. É impressionante. É incrível, por isso adoramos esse carro ao ver nossa reação. Você só consegue cair na risada nesse carro de tão ultrapassado que ele é. É louco. Faz muito barulho, tem visual maluco, é fibra de carbono por todo lado e te dá um tapa ao trocar de marcha. Não é um super carro pelos padrões de hoje. Não é muito rápida, principalmente se comparada aos supercarros atuais que têm mais potência. O câmbio então é ruim comparado com o de hoje em dia. O acabamento não é grande coisa, mas o que é isso? Você não liga pra isso, porque ela tem tanta personalidade, te faz curtir tanto cada momento quando você está no carro, que essas imperfeições você não liga pra isso. Estamos chegando na cidade, então precisamos acalmar o carro. Aliás, esse tem escapamento, esqueci de avisar antes. A gente acha que é um Tube Style. O Paulo comprou o carro, eles não tinham essa informação, o escapamento já estava nele desde o último dono. Mas aí, quando fizeram o envelopamento, deram uma olhada. Eles suspeitam que seja um Tube Style, não é isso? Tube, o escapamento... Acho que sim, eu penso. Sim, é isso, serei honesto com vocês. Quando procurava uma Gallardo Superleggera, buscava mais a primeira geração. Vamos mostrar uma foto agora. Por que eu buscava mais a primeira geração? Mesmo que esteticamente eu acho que esta aqui é mais bonita. É um carro melhor, mesmo sem grandes mudanças, apenas um pouco mais potente. Aumento de 530 para 570 cavalos, mantendo o mesmo câmbio. Mas então, há dois motivos principais pelos quais eu procurava mais o que eles chamam de 5 litros. A primeira geração, a raridade, é um carro extremamente raro. Pelas pesquisas e informações que encontrei, eles produziram apenas cerca de 600 unidades da primeira geração. No mundo só há 600, parece que só tinha preto, branco, verde, laranja e cinza, eram as únicas cores, e amarelo. Amarelo, então, eram as únicas configurações. Então, se você vir uma que não está em uma dessas cores, é porque ela foi repintada. Muito raro. Comparando, por exemplo, com a 430 Scud, acho que tem 2.000 e poucas. As especiais tem 3, 4.000. Então, só ter 600 é raro. Olha, Raiva, estamos com dificuldade justamente por causa do câmbio. É um dos momentos em subida, fica um pouco mais complicado. Eles produziram mais dessa geração aí, mas principalmente essa aqui tem os 5 litros 2 que foi desenvolvido e que é compartilhado com a Alce. Então, nas R8 e em todas as múltiplas gerações de carros que saíram depois dessa aqui. Por outro lado, a primeira geração, com seus 5 litros, era um motor desenvolvido pela Lamborghini e que era exclusivo da Lamborghini. Então ele não era compartilhado com outras plataformas. Então há um som que é um pouco diferente, menos reconhecível, mas talvez tenha muita gente que gosta menos do som dessa aqui, mas que é próprio desse carro. Então por essas razões eu acho que é um carro que historicamente talvez seja um pouco mais importante. É a primeira Superleggera que iniciou a linha de carros leves. Nessa linha da Lamborghini, porque claro, havia as Diablo, Gran Turismo, etc. antes das Murciélago Super Veloce, né? Mas na linhagem dos V10 com motor central foi a primeira. Então é também um carro que realmente marcou uma geração. Em termos de preço, a primeira geração ainda é mais barata, mas não muito distante desta geração. Mas ela está alcançando muito essa geração. Então isso significa que esta aqui sempre começou sendo mais cara. Aos poucos a diferença entre as duas diminuiu. E eu acho que talvez um dia a primeira geração até corra o risco de ultrapassar esta aqui. Para te dar uma ideia de preço, para uma primeira geração, você deve estar entre 130 mil e 150 mil. Falo de carros com quilometragem intermediária, nem baixa nem muito alta. E para esta aqui você está mais entre 150 mil a 180 mil. Depois, claro, você acha alguns online por preços altos ou com quilometragem muito baixa. Esses não são carros referência para o preço de mercado. Ainda assim, sai mais barato que, por exemplo, a 458, como eu tenho a sorte de ter, seja dessa geração ou da primeira.
Mas para mim, por volta dos 140 mil euros, uma Gallardo Superleggera da primeira geração já é de primeira. Um carro incrível, por todos os motivos que já mencionamos, motor e acabamentos internos com alcantara e fibra de carbono por todo lado, mas também por sua potencial capacidade como carro. Um investimento que talvez não vá simplesmente perder dinheiro e talvez até valorize um dia, por causa da sua raridade. E pelo fato de que a Lamborghini SL está se tornando cada vez mais uma marca para a qual os investidores, as pessoas que investem no setor automotivo, estão começando a olhar com mais atenção, principalmente nos Estados Unidos. E muitas vezes a Europa segue depois. Então quando você olha para os Estados Unidos, os preços das Diablo explodiram, os preços das Mercedes-Benz explodiram. Por quê? Esses modelos já dispararam de preço, porque antes todo mundo procurava Ferrari, Porsche, porque era a geração nascida nos anos 70, anos 80, que cresceu mais com Ferrari e Porsche. Na época, a Lamborghini ela estava longe do nível da Ferrari e Porsche. Nossa geração cresceu tendo a Lamborghini como referência, era o carro que nos fazia sonhar. Teve a época da Countach, mas era mais pra gente. As Murciélago, talvez o fim das Diablo e as Gallardo. E depois aí as Aventador da primeira geração. E então, agora, as pessoas que têm um pouco de dinheiro e começam a comprar carros, querem comprar os carros que faziam elas sonharem quando eram mais jovens. E as Gallardo, as Murciélago, etc., começam a ser esses carros. E Lamborghini já era um grande nome. E então, tem muita gente que começa a pensar e dizer, sabe de uma coisa? Aquela Lamborghini com que eu sempre sonhei, eu vou comprar. E, pouco a pouco, os preços começam a subir. E Lamborghini foi se tornando cada vez mais uma marca segura e para a qual muitos investidores vão se voltar, como Ferrari e Porsche. Está realmente começando a conquistar seu espaço nesse meio, entre os investidores. Eu não sei, e claro, aos carros. Falo bastante sobre investimento aqui porque é um assunto que me interessa muito. Às vezes você tem que ignorar o investimento, tem que simplesmente pegar um carro porque é o que você curte, você não liga, é o seu carro dos sonhos e não é uma questão de investimento. Isso é sensacional. Mas quando você é alguém como eu, que coloca uma grande parte do dinheiro que tem em um carro, é difícil ignorar o lado do investimento mesmo assim. E pessoalmente é um assunto que me interessa muito, então é por isso que eu falo sobre isso. A Lamborghini passou a valorizar, especialmente nos Estados Unidos da América, onde modelos como Diablo e Mercedes-Benz estão subindo muito de preço. E as Gallardos, sejam as Gallardos com câmbio manual, que são muito raras, mas estão começando a valorizar bastante, e também as Superleggeras, que são raras. E muitas vezes na Europa isso acompanha. Então, há várias coisas que fazem pensar que talvez seja um carro que pode não ser uma escolha financeira tão ruim assim. Além disso, é um carro que já passou dos 15 anos. Muitas vezes é aí que você começa a ver que a curva de investimento muda, ela cai, ela desvaloriza durante os primeiros 15 anos e é geralmente nesse momento que a curva começa a mudar de direção. Gallardos e Superleggeras, tanto esta quanto a primeira geração, são exatamente isso. Estou muito feliz pelo meu amigo Paulo, que também buscava uma Gallardo da primeira geração. O carro estava com preço bom. Ele comprou, mas ainda pensa se fica com esse ou se um dia pega um da primeira geração. Porque, assim como eu, esse é o carro que realmente marcou a infância dele e que é o mítico, é o começo de tudo. Então, os dois são super carros, os dois são muito parecidos. É uma questão de gosto, mas eu acho que se você me der a escolha hoje, eu vou preferir a primeira geração. Ainda assim, não falarei de carro futuro, pois acabei de comprar uma 458 Spider. É um carro que eu pretendo manter, mas meu sonho seria poder adicionar outro carro ao lado desse. E se um dia eu tiver a sorte de fazer isso? Por enquanto, a candidata número 1 seria uma Gallardo Superleggera. Queria fazer esse vídeo do carro para mostrar tudo isso para vocês. É um carrão que marcou todos nós. E quando você tem um amigo que compra um carro desses, é legal. Parabéns, muito bem, meu amigo. Obrigado. Sim, de nada. Ah, o elevador. Onde fica o elevador? Ah, é ali. O que aperto? Tudo isso é Audi, já que a Lamborghini foi comprada pela Audi. Como mostramos no último vlog, não temos Bluetooth, mas usamos um cartão Secure digital do antigo dono com músicas dele para ouvir. O interior também é bem peculiar aqui, com o ângulo do para-brisa, que é bem típico de supercarro da Lamborghini, das boas Lamborghinis. Você sente que o para-brisa está em um ângulo mínimo só para você conseguir ver o lado de fora. É bem impressionante, acho que cobrimos tudo. Quis gravar este vídeo rápido enquanto fazíamos o do Paulo, só para dar minha opinião sobre esse carro.
E por que é um carro que eu quase comprei, né? Que eu gostaria de comprar um dia, se não fosse o volante do lado direito? Talvez um dia eu pudesse até comprar exatamente essa aqui, mas sim, eu realmente quase comprei uma Superleggera. A gente até deu um lance em uma durante uma live, né? O que foi realmente uma experiência e tanto. E eu espero que um dia eu tenha essa chance, porque é um sonho pra mim um dia ter uma Lamborghini. E aquela que sobra, sabe? As Murciélago Super Veloce, claro, são carros dos sonhos, mas elas já estão muito fora do meu alcance em termos de preço. Isso é um sonho, eu acho. Quase impossível, nunca se sabe, mas que estão tão distantes agora. Em termos de preço, né, as Aventador Super Veloce também, ou Super Veloce J. A Gallardo Superleggera foi uma das Lambos que conquistou muitos de nós. Uma que ainda fica um pouco mais baixa em termos de preço, então talvez você possa considerar um dia, se trabalhar muito, poder sentar atrás do volante de um desses carros. Então é isso, né, Gallardo Superleggera. Eu sei que falei muito mesmo. Espero que vocês tenham curtido um pouco e me digam nos comentários o que acham. Vocês acham que esse carro é um carro mítico? Vale a pena comprar esse carro? Vamos conversando. Obrigado, inscreva-se e até logo.